Ele estava condenado, nas relíquias foi lacrado e em 200 episódios fez um RPG de ódio, destruição e trevas. Ele procura, ele é um velho e ele é o Bakura Zork Necrophagis. Ele é sombrio e muito mal, Zork Necrophagis. Não dá pra não olhar pro seu Nas duas versões, por volta do momento em que Zork é invocado, Aknadin transporta Seto para um outro lugar, o Palácio Real no mangá, lugar não específico no anime. E no mangá, a forma como esse transporte é ilustrado é sutil e etérea. Bonita até. Já no anime... Enfim, Aknadin, como sacerdote das trevas, quer que Seto se torne faraó. E para isso acredita que ele precisa extrair o dragão branco de olhos azuis de dentro da Kisara, que resultaria em sua morte, para que ele destrua o faraó. Um primeiro detalhe aqui. No anime nós vemos, alguns episódios antes deste evento, a Kisara fugindo do palácio e procurando por Seto quando o sensor aranha dela dispara e ela sente que ele está em apuros. E aqui ela enfim o encontra. No caminho ela esbarra com o Kaiba. E, apesar de eu achar a participação dele na adaptação desse arco 200% inconsequente, preciso admitir que a cena em que os dois se conhecem é bem legal. Mas voltando, no mangá ela ainda está presa no palácio, e Aknadin decide soterrá-la para facilitar a extração do dragão. De alguma forma, quando Seto recusa a proposta de Aknadin e salva Kisara do desmoronamento. A donzela, aparentemente acostumada a ter seu dragão branco saindo de seu corpo e causando destruição sem ela saber, acredita que o incidente é culpa sua, mas Seto garante que não, e que ela não é um monstro. Ok, agora os dois estão juntos nas duas versões, e nas duas versões o Seto fala uma coisa mega piegas quanto ao que sente por Kisara. 私はキサラと出会い知ったのです。世界がどれほど闇に満ち、どれほど乾こうと、その闇を照らす術を、愛という光を。 A verdade é que eu nunca quis deixá-la partir. Eu queria prendê-la na jaula do meu coração. Você seria o único sinal de luz nesta alma consumida pelas trevas. Após todos mentalmente darmos um tapa nele, no mangá ele manda Kisara fugir e ser livre. E ela quase vai, só que Aknadin joga um raio mágico nela e ela morre. Simples assim. A gente fala mais disso num minuto, mas vamos ver o que o anime fez aqui no lugar. Aknadin ameaça Kisara e Seto com esse K, que é curiosamente parecido com o Gozaburo modo explosão lá do Noah. Mas Kisara promete pra Seto que, com o seu dragão, que aqui ela pode invocar à vontade, vai protegê-lo. Infelizmente, Aknadin prende o dragão branco em um círculo de magia e atira uma bala de areia na direção de Seto, e Kisara o defende com seu próprio corpo, como Aknadin planejava, e isso a mata. E enfim, é chegada a hora de falarmos sobre como o anime melhorou essa personagem em tipo 2000 vezes. E se você discorda, bem, eu respeito a sua opinião. Mas a questão é, a saga de Kisara no mangá é, do começo ao fim, uma saga de desgraças que acontecem sobre ela. Ela é apedrejada em praça pública, sequestrada por um completo estranho, forçada por esse completo estranho a lutar até a morte com demônios espirituais, evento do qual, devo citar, ela só sobrevive porque desmaia, é presa, quase morre em um desmoronamento, é libertada pelo seu sequestrador e, quando finalmente segue rumo ao seu final feliz, morre. Ela nunca tem nenhum dizer sobre nada do que acontece ao seu redor. Enquanto que no anime, bem, algumas dessas coisas continuam, mas os roteiristas tomaram cuidado para dar mais agência para ela em todas as coisas possíveis, fazendo ela já conhecer o rapaz que a acolhe, que por sinal não é quem a força a lutar até a morte, apesar de ter sua parcela de culpa, não dever sua sobrevivência ao desmaio, fugir do palácio e seguir ao encontro de Seto por conta própria, com um desejo pessoal de protegê-lo, e não morrer fugindo, morrer lutando. Não me entenda mal, não estou dizendo que ela é uma personagem perfeita no anime,
já que nada disso muda o fato de que ela só existe para ser um instrumento para o desenvolvimento de personagem do Seto e para lhe dar um dragão extremamente marketável. Mas pelo menos a adaptação deu a ela a capacidade de escolha sobre pelo menos 50% de sua história, o que é muito mais do que ela tem no mangá. E é por isso que Kisara do anime é infinitamente melhor que Kisara do mangá pra sempre. Ok, não é justo simplificar tudo desse jeito. O Takahashi já deixou bem claro que pretendia fazer algo mais interessante com o arco da Kisara antes de ter que encerrá-lo insatisfatoriamente por causa do cancelamento do mangá, então quem sabe que rumos ela poderia ter tomado. Mas voltando ao propósito não editorial desta série, este evento ainda não acabou. Após isso, no mangá, Akinajin, continuamente rejeitado por Seto, se joga de um precipício e, de alguma forma, isso lhe faz possuir o corpo do filho. No anime, Seto, como vingança pela morte de sua amada, apunhala o pai no peito, e ao morrer ele vira Poeira of Darkness e possui o Seto. É então que o faraó, por motivos diferentes dependendo da versão, aparece no recinto, e Seto, possuído por Akinajin, o desafia para um dia Ra, o tão antecipado confronto marcado na tabuleta de pedra. Nas duas versões ele é super breve, e preciso dizer que o anime é a pior das duas, porque deixou ele ainda menos interessante ao retirar o elemento de estratégia dele. Vamos, Faraó, você devia saber que não ia adiantar atacar o dragão branco de olhos azuis com o mago negro, ele tem 500 pontos de ataque a mais. Nas duas versões o Faraó faz o bom e velho discurso anime do "Vamos, eu sei que você está aí dentro, lute!" E, com a ajuda do espírito de Kisara, Seto se liberta do controle de Akinajin. E tudo tem um final feliz. No mangá, porque no anime ainda tem o lance do Zork destruindo o mundo e tal. No mangá, esse confronto entre o faraó e o Seto acontece depois do Zork ser derrotado. E é um posicionamento absurdo para esse evento. A destruição do Zork é extremamente climática, e colocar estes acontecimentos após ela destrói qualquer impacto que eles poderiam ter. E graças ao reposicionamento, o sacerdote Seto e o dragão branco de olhos azuis participam na batalha contra o Zork. Claro que não fazem enorme diferença, mas ainda prefiro isso a eles ficarem 100% ausentes dela como no mangá. Acho que a melhor forma de explicar as mudanças que ocorrem nessa batalha é começar listando passo a passo o que exatamente acontece nela no mangá, já que, apesar de levar quase 2 volumes para ela rolar, ela é bem simples. Vamos lá. 1. Zork tenta atacar a galera com um raio. Hassan os defende. Como já dissemos, o ataque foi transferido pro Akinajin, mas fora isso, adaptado fielmente. 2. Mahad e Mana tentam um ataque combinado. É inútil. Honestamente, o anime acrescenta tantas cenas de ataques inúteis contra o Zork que podemos dizer que adaptaram isso umas 15 vezes. 3. Zork usa outro ataque que mata vários soldados que brotam do nada e o Shadar. Já falei sobre o Shadar, mas esse ataque do Zork foi adaptado também. 4. O sacerdote das trevas invoca mortos-vivos voadores para impertinar todo mundo. Esse é meio complicado. Tecnicamente o anime removeu isso, mas adicionou 2 coisas que servem como adaptações distantes do mesmo conceito. A primeira é quando o ressuscitado ladrão Bakura invoca um enxame de insetos do mal para distrair os sacerdotes enquanto Zork é invocado. Essa sequência inclui os magos inutilmente tentando destruí-los, que é bem semelhante ao que eles fazem no mangá contra os mortos-vivos voadores. Mais tarde, quando a turma da amizade chega para salvar o dia, é revelado que os lacaios do Bakura são mortos-vivos voadores. No anime, esse pessoal, incluindo o Tristan e a Thea, olha que legal, usam seus discos de duelo para abatê-los, mas os magos terminam o trabalho. 5. Shimon usa a chave do milênio de Shadar para invocar Exódia, o proibido, destruir os mortos-vivos voadores e tentar destruir o Zork. Ele fracassa nesse último objetivo e morre. Tudo isso foi expandido. A primeira expansão, a minha favorita, é esse momento aqui com a Isis. Tipo, nas 2 versões as relíquias do milênio são tiradas dos sacerdotes para invocar o Zork, né? Bem, no mangá, nós nunca vemos eles recuperando elas. Eles ficam visivelmente sem elas por alguns capítulos, aí cortamos pro card game na tumba, e quando voltamos pra cá, olha só as relíquias do milênio! O que houve? O Yami Yugi roubou elas na mesa do RPG sem o Bakura perceber? O anime dedica um rápido subplot a isso, em que Isis e Mana saem para recuperar as relíquias que se espalharam no deserto após o ritual. Ao voltarem, Isis se oferece para servir de isca para Zork e morre. Algo que ela não faz no mangá. E por sinal, suas palavras finais?
ファラオを守りできなくてごめんなさい。マッハと。 Descanse em paz, Chip. Bom, eu sei que é cruel falar isso, mas... Olha, eu não tenho nada contra a personagem, mas cara, o Takahashi transforma ela em cenário móvel a níveis inimagináveis. Aliás, cenários móveis pelo menos aparecem de vez em quando. No mangá, ela é esquecida completamente até ser necessário todos os personagens serem desenhados em grupo. E ela nem ao menos aparece no final, quando o faraó nomeia o Seto o novo faraó. Pelo menos a morte dela no anime deu a ela alguma ação pra ser lembrada. E acho que o anime queria deixar a chacina do Takahashi completa. O que mais? O Exódia. Bom, a luta entre Exódia e Zork foi expandida pra ficar bem estilo kaiju, incluindo esse trecho besta e ao mesmo tempo muito legal, em que eles arrancam os braços um do outro. Mas fora isso, bem fiel no geral. 6. Zork faz esse discurso clichê sobre as trevas serem tudo de bom, que o faraó contra-argumenta de forma igualmente clichê. Adaptado fielmente, mas intercalado com várias cenas extras. Tipo essa em que o Kaiba ataca o Zork e esse momento insanamente idiota e aleatório em que o faraó funde a si mesmo com o dragão supremo de olhos azuis do Kaiba para formar o cavaleiro mestre de dragões, ataca o Zork e... nada resulta disso e nunca mais falamos desse momento de novo. Acho que foi daí que nasceu a ideia para Capsule Monsters, o que torna esse momento ainda mais detestável. Outro momento extra é quando o faraó tenta derrotar o Zork com os 3 deuses egípcios separadamente, o que não funciona. Zork os derrota e os transforma em pedras. É uma sequência bem legal pra falar a verdade. No mangá, o faraó só usa os deuses na hora de encerrar a batalha com Horakti, a criadora da luz. 7. Uma última tentativa desesperada de ataque ao Zork. Momento em que o Hassan morre. Já expliquei o lance do Hassan, e tentativas desesperadas de ataque acontecem umas 10 vezes no anime. 8. A turma da amizade chega, revela o verdadeiro nome do faraó, que é Aten, o que resulta em Aten fundindo os deuses, invocando Horakti e vencendo Zork. Essa parte foi bastante expandida também, mas adaptada muito fielmente fora dos enfeites extras. Como eu já disse, teve o lance dos mortos-vivos voadores, que eu só menciono de novo porque nas duas versões Yugi e Joe invocam monstros, o Mago Maharaj Negro e o Olhos Vermelhos, para atacar o Zork, mas só no anime a Teia e o Tristan também participam. No mangá eles ficam lá parados sendo inúteis, como sempre. Sério, Takahashi, só uma vez! E com isso, a luta acaba. O reinado fálico de Zork chega ao fim, o mundo é salvo, e Aten confere a Seto o título de faraó, passando para ele a tarefa de governar o Egito antes de voltar para o mundo real. E eu sei que já deixei bem claro que a animação desse arco é uma droga, mas... o Takahashi claramente desenhou a despedida do Aten com tanto carinho, aí o anime vai e usa um efeito digital barato. Eu sinto tanta falta de Takahiro Kagami nessas horas. I have to go now. My planet needs me. E com isso, acabam as aventuras da turma no mundo das memórias. Mas ainda falta um último capítulo na jornada de nossos heróis. E, nesta série de vídeos, fiquem ligados para o último episódio desta série de comparações, quando esta história se encerrará na luz. Então, eu não consegui pensar em um jeito legal de terminar esse vídeo, mas eu pensei, sabe, acho que a maioria das pessoas não assistiu esse arco mesmo, então, pros curiosos, aqui estão os modos como a 4Kids adaptou as mortes desses personagens. Meu faraó, chegou a hora! Finalmente vou pagar minha dívida! O que está acontecendo? Ele está sendo separado do seu item. Eu sinto isso. Por favor, antes de eu entrar no Reino das Sombras, eu quero que o faraó fique com a minha força. Obrigado. Meu rei, eu sei que vai derrotar Bakura. E a escuridão sobre o Egito não existirá mais. Sim, e você retornará. Até lá, desejo a vocês a melhor sorte do mundo. Adeus, meus amigos. Karin! Faraó, cuidado! Adeus, faraó. Faraó está a salvo agora. Outro de seus subordinados estúpidos vai pro Reino das Sombras.
Ele é meu amigo. Era seu amigo. Por isso, você parará com a sua alma! Eu sinto muito, meu rei. Agora eu vou me juntar aos outros no Reino das Sombras. Hazel! Adeus. Isso mesmo, meu filho! Venha e fique ao meu lado! Assim nossos espíritos podem se unir! Nunca me unirei a você. Mas como? Santo! Não há uma criatura na existência que pode me dominar! O meu poder é infinito! Faraó, eu falhei. Não, Shimon, não. Receio que sim. Nossa! Um protetor do faraó não é páreo para o Senhor das Trevas! Agora sua! Eu falhei. Meu faraó. Santo! Não, Kisara! Kisara, por favor, acorde. Eu sinto muito. Não é sua culpa. O seu espírito agora vive dentro do dragão branco.